mercado abriu gapado de novo para cima. Então, já amanheceu rompendo todos os topos anteriores que ele deixou. E deixou o primeiro candle aí negativo, né? Então, a gente poderia trabalhar a fibra de repente nele ou com o gap lá, né? Pegar na mínima do movimento e trabalhar às vezes de repente uns 50%. O candle 2 não ganha a mínima do candle 1, tem esse ponto também. Então ele começa a demonstrar uma falha de movimento, certo? Vou pegar a canetinha aqui, ó, para a gente poder ver. Ele faz esse movimento para baixo, faz o pullbackzinho e dá uma pequena falha de movimento. Para mim ainda não é o suficiente para se fazer alguma coisa, né? Então a gente aguarda o candle 3. Candle 3, ele faz o teste na região de 50%, rompe o candle anterior e provavelmente já está no alvo que dê 50%, que é um 50% um pouco vago, né? Sem ponto de parada. Então, o candle 4 ele pode testar rompimento para dar continuidade nesse movimento, ou de repente vir buscar a região desses 50% com esses pontos de negação de mínima aqui, certo? O candle 4, o que ele faz? Ele faz uma confirmação de rompimento. Ele se mantém acima do último rompimento, então abre probabilidade do candle 5 fazer o quê? Testar o rompimento e dar continuidade. Aí o candle 5 precisa fazer o quê? Romper a máxima do candle 4, né? Principalmente se ele já chegar aqui testando. Não peguei a compra, né? Eu estava na expectativa do quê? Dele falhar esse movimento, ó, fazer isso aqui, não conseguir romper, para eu achar que ele vai fechar o gap. Por isso eu não comprei tentando, esperando aí que ele me desse uma venda, né? Então foi a primeira barriga que eu já comi aí. Ele faz o que ele deveria ter feito mesmo, que era romper o candle 4. Ele confirma rompimento, testa e vai. Não dá alvo na máxima do 1, então o próximo candle pode fazer o quê? Testar rompimento e buscar esse alvo. Ele busca, já rompe o candle anterior, então a gente fica na expectativa de um possível teste de confirmação, né? Ele fechar aqui para dentro, a gente tentar ver se volta para o caminho que ele está fazendo. Como eu não peguei a operação aqui eu vou ficar vendo enquanto ele não me der uma oportunidade boa, né? O candle 7 ele faz a confirmação, porém não chega a tocar a nível de rompimento. Então, eu não vejo como se fazer nada aí, porque o, o candle 8 ele pode sim vir fazer o teste, né, de rompimento que está devendo, no topo rompido, ou daqui ver ali na mínima do 7 e já subir também, né? O candle 8 faz o quê? Tenta vir aqui no rompimento, não chega aí, não rompe o candle anterior, então isso aqui ainda pode ser pullback se o candle 9 testa para baixo, viu ali no ponto que ele precisa vir testar e fraqueja para subir para cima da mínima do 7, que criou-se um suporte aqui, vale a compra. Ele não faz isso, ele já sai ali da própria mínima do 7, né, do suporte que ele criou, faz um rompimento do candle anterior, o alvo dele está aqui em cima, ele não deu, então o candle 10 pode testar o rompimento para continuar o movimento. Candle 10 faz rompimento forte, então deixou essa galera toda para trás. Então só vejo operação se ele vier conseguir vir fazer o teste, né, de rompimento e respeitar esse movimento. Ao contrário, não tem como pegar o bonde andando aí, pelo menos eu não consigo, né? Então ele só testa aqui 50% do candle, já rompe o candle anterior, então nada a se fazer. Aqui ele pode estar fazendo o quê? Uma confirmação de rompimento, certo? Se manteve acima. Então aqui a gente já vê uma probabilidade do candle 13 poder fazer o quê? Testar de novo o rompimento e tentar subir. Seria o normal, né, dessa movimentação. E aqui a gente tem a primeira falha, uma falha bem interessante, porque ele deveria fazer isso, confirmou e subir, que foi justamente o que ele fez aqui, né? Rompeu, confirmou, subiu. Aqui ele rompeu, confirmou e falhou. Ou seja, a gente teve uma falha de rompimento e uma falha de movimento. Então, aqui foi a primeira operação, venda no candle 14.
ele testa o ponto de negação, e a gente pode esperar aí que pelo menos ele rompa o candle 3 para vir buscar pontos de rompimentos que ele veio deixando aí, ó, sem testar nada, né? Então pode-se fazer isso. Então ali foi a primeira operação do dia mais nítida para mim, já que eu não peguei essa aqui, né? E aí ele faz o movimento, uma operação bem legal, aí, ó, testa o ponto de negação, devolve, para aqui nesse próximo ponto de rompimento, e está vindo de um rompimento também, né? Então, aqui dá para se manter na operação. Ele pode testar o candle 13 e continuar a caindo, né? A gente pode estar trabalhando com uma FIBO. Tinha uma FIBO aqui, não deu alvo ainda. E a FIBO do dia, que seria interessante, pois ali a gente tem o topo do 1, né? Então, eu fiz a parcial justamente nesse ponto, que era o ponto de rompimento dele, na expectativa que pelo menos ele rompesse o 13, e aí ele rompe, né? Então, dá assim, a probabilidade de continuidade nesse ponto. O candle 15 logo vai passando por cima de tudo, então ele não dá nem moral para esse rompimento, né? Ele nem ameaça de querer subir. Já rompe o fundinho do candle 8, e deixa eu ver aqui, acho que já devolve até a máxima do candle 1, o único topinho que a gente tinha ali depois que esse aqui já foi devolvido. Então agora cria-se ainda a probabilidade dele testar rompimento, continuar o movimento. Teria esse pontinho aqui, né, que é um topinho para testar, e aí também teria o gatilho que startou esse movimento todo aí. Então, dava para segurar essa operação, visto que ele está negando todas as regiões, né? O candle 16, ele só testa a negação do topo do 1, esse ponto, e dá continuidade no movimento. Busca esse carinha aqui, esse próximo topinho, respeita, e aí cria-se uma possível, de repente, ele testar aqui para fazer o pullback, né? Ou só continuidade, porque teve rompimento, então ele pode só bater e dar continuidade no movimento. Ele dá continuidade no movimento, rompe o candle anterior, e agora o próximo alvo que a gente já imagina pode ser aqui na máxima do candle 3. Ele não deu alvo ainda, então a expectativa é que ele vá lá. Tocou lá. O 18 faz esse teste, respeita o movimento. Então, o 19, ele pode sim testar, de preferência violinar, porque o 18 está vindo também de rompimento, para voltar a subir. Mas também, já que tem rompimento, ele pode testar o 17 para tentar devolver o candle 3. E aqui ele devolve o candle 3, né? E aqui é interessante porque se ele está ganhando aqui para dentro, galera, a grande probabilidade agora é de buscar o fundo, né? Então o candle 20 pode sim só testar essa negação ou voltar, né? E se acontecer a negação, que se eu não me engano ele fez isso, ele faz pullback, justamente para tentar dar continuidade no movimento. A gente chegou a ver esse tipo de situação aí recentemente, né? Quando ele devolve para dentro do último gatilho, muitas vezes ele faz um pullback e vai buscar o fundo, né? Porque ele já ganhou o último ponto que poderia fazer o preço levantar aí, beleza? Candle 20, ele faz a negação. Então aqui a gente tem esse ponto aqui, não deu alvo lá no 50%. Então aqui a gente tem negação de vários pontos, né? E próximo à região de alvo ainda. Então, candle 21 pode testar 50% do gatilho 20, com esses pontos de rompimento, que seriam os pontos de parada, para tentar buscar o alvo dos 50%. Ele busca o alvo dos 50%, falha o movimento. Esse cara aqui abriu testando direto para baixo, até sei porque alguns compraram na expectativa dele voltar a fazer esse movimento. E aqui a gente tem uma falha, né? Ele veio dos 50, tentou ganhar, fechou abaixo, então respeitou os 50%. Então, candle 22 foi a segunda operação mais simples que eu vi. Poderia bater no 22 para tentar fazer o quê? Rompimento de fundo, ou pelo menos esse ponto aqui, né? A mínima do gatilho 20.
O 22, né? Ele pode testar, obviamente, aqui para cair, seria o mais ideal para fazer essa venda. Porém, como tinha grande probabilidade dele descer, eu bati foi logo na abertura, tá? O 22 ele faz o movimento para baixo, ele rompe o candle anterior, teve um rompimento aqui, ele não dá alvo nem no 20 e muito menos lá no fundo. Probabilidade do 23 testar rompimento e vir buscar pelo menos esses alvos aqui, certo? O mais interessante é o alvo da FIBO, né? Já que ele está vindo lá do 50, ele tem uma grande chance de chegar na mínima do 19. E aí o 23 faz o teste de rompimento nesse ponto e rompe o candle 19. Então ele conclui aí com muito sucesso o que era para ele fazer, beleza? Vamos ver aqui que eu acho que ele rompeu até o fundo, que é o do 1 ele já ganhou e do 3 também, né? Então só queda nesse ponto aí. Não tem como pensar diferente, pelo menos por enquanto, né? 24, ele deixa um possível candle de continuação, né? Confirmação de rompimento. Então, 25 ainda pode dar linha. O 25, ele faz a negação. Vê só se ele deu alvo aqui. Não deu alvo no rompimento. Então, o 26 pode testar. Agora ele está vindo de possível fundo duplo, né? Pode testar o rompimento e fazer um movimento de alta. O 26, ele dá um alvo, ele chega para testar o rompimento, confirma, porém confirma esse cara aqui também. Então aqui a gente tem duas situações. Se o 27 abre, violina o 26, de preferência violinando, né? Porque ele está vindo de um possível alvo aqui, caberia arriscar uma compra, né? Olhando nessa configuração que a gente tem aqui do fundo duplo, para a gente tentar fazer devolver o candle 22. Se ele abre testando esses pontos aqui, o ponto de rompimento de novo, de repente vale voltar com ele, pelo menos até o ponto do último rompimento. O 27, ele não testa para cima, ele chega a violinar o 26 e ele não rompe, galera. Então aqui criou-se uma falha. Aqui, se eu não me engano, deu a compra, né? Ele chegou a violinar, começou a recuar, só que ele não deu continuidade na compra. Então, depois desse fechamento, já era. Ele falhou esse movimento. Ele veio, testou aqui, fez o teste novo e quebrou o movimento de alta. Então, a grande probabilidade do candle 28 é de cair. E para cair, ele precisa, pelo menos, devolver o último rompimento. Se ele fica acima de novo, o 29 pode subir, tá? Então, já estamos 2 candles à frente aí. O 28 faz o quê? Devolve. Agora ele acabou de confirmar que a alta acabou de falhar, né? Porque se ele estava vindo do fundo, ele já fez o pullback, ele tinha que dar continuidade. Não deu, já devolveu o último rompimento, já devolveu todo mundo, a galera aqui atrás. Então o 29 ainda pode agora testar o último rompimento com esse ponto de negação e voltar a descer. O fundo agora é o quem? O 24. O 29, ele não dá alvo, confirma rompimento, né? Fica aqui abaixo do rompimento. Tem-se ainda a expectativa dele fazer esse movimento de continuidade, né? Para buscar o alvo dele. Vou colocar a FIBA aqui, ó. Que aqui a gente tinha uma FIBA também, tá? 50% nesse ponto aqui. E aí depois que esse cara falha, olha lá, ó, segundo teste no 50, ele vai, né? E qual que é o alvo desse 50? É lá a mínima do 24, só para ficar mais ilustrativo aí. E aí pronto, o 30 faz o movimento, termina esse rompimento aí. Então aqui foram as melhores operações do dia para mim, foi esse cara aqui, que eu acabei não entrando, né, esperando uma falha. Foi nessa negação, lá em cima, e essa falha de movimento aqui. Dava até para bater no 28, porém era complicado porque o alvo poderia ser só o rompimento, né?
E o rompimento ali do 24. Mas assim que ele devolveu, caberia sim uma possível venda para cá, nessas regiões, para tentar buscar o fundo, né? E é isso aí, galera. Espero que ajude e até a próxima.